Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo, você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. Jogos no Maracanã, é hora da gente dar apoio total, cara. O Flamengo passou. O Flamengo está disputando Recopa, Brasileiro, tem Copa do Brasil, Libertadores. Tudo você pode se programar com ingresso incluído no receptivo da Caravana do Haroldo. Cara, é só marcar com eles. Eles fazem tudo para você. E fora do Brasil também, fora do Rio de Janeiro, todos os jogos fora do Rio você também consegue, né, com pacote completo com a Caravana do Haroldo. Chama eles aí, você não vai se arrepender. A Caravana do Haroldo faz um trabalho fantástico para você que é torcedor do Mengão. Então vamos lá, a gente tem a situação aí para trazer para vocês sobre o Marcos Leonardo. O Felipe Luiz quebrou o silêncio na coletiva, né? Falou sobre a situação aí do Marcos Leonardo e do Richarlison, sobre as críticas dos torcedores com relação à escolha dele de não contratar o Marcos Leonardo, a escolha de um perfil e tudo mais. E o Felipe fez questão de jogar por terra isso aí. Inclusive deu uma declaração interessante, mesmo sem querer comentar, né, a possível contratação de Richarlison e Marcos Leonardo. O Felipe falou o seguinte: isso é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador. O jogador que botar na minha mão, eu tenho que fazer render. Ou seja, se contratar, ele vai ter que tentar fazer render. Então o Flamengo pode contratar o Marcos Leonardo, que ele já deixou claro que se contratar vai fazer render. E aí ele fala, as contratações, claro que todos opinamos, mas o clube decide. Também não diz que, ele não desmente que ele tem opinado, tá? Ele confirma que ele opina, tá? Ele confirmou essa situação. Obviamente, o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável pelos jogadores performarem. Então ele deixa claro o seguinte, o clube, se quiser contratar o Marcos Leonardo, pode contratar. Ele opina a preferência dele. E o Flamengo tem escutado muito a opinião do Felipe Luiz. Então, como ele opina e o Flamengo tem escutado, e a opinião dele é que não está no perfil que ele precisa, a probabilidade do Flamengo deixar de lado uma opinião do Felipe Luiz e contratar é muito pequena. Tá? Então, ele não pega e fala, eu vetei. Ele nega que tenha vetado, Felipe nega que tenha vetado o Marcos Leonardo. Né, ou que tenha pedido a contratação do Richarlison. Ele apenas disse que opina. Né? Só que a opinião dele é importante, né, gente? Então a gente tem que levar em consideração que quando você tem uma opinião importante, quando a sua opinião vale muito dentro da comissão, dentro da diretoria, acaba sendo um veto. Né? Ele diz que não vetou. Né? Afirma que não vetou, mas acaba, né, que quando você tem essa opinião que é relevante, ela funciona como um veto. Não sei se vocês pensam igual. Então, galera, vamos lá. Falar aqui sobre a situação do Richarlison, a notícia sobre o Richarlison. A gente teve aí na ESPN o Fred Caldeira, né, muito bem informado com relação a jogadores que estão atuando no futebol europeu. E a gente também tem uma outra informação importante para trazer aqui. O Fred Caldeira trouxe uma informação muito relevante. Tá? Ele falou o seguinte, infelizmente não deu certo no Tottenham, então eu imagino que o clube já olhe para o Richarlison como quem pode fazer uma proposta interessante para esse jogador na próxima janela de transferências. Ou seja, né, o Fred Caldeira dizendo no TNT Sports que essa contratação do Richarlison no Tottenham não deu certo. Tá? E aí ele fala o seguinte, o Richarlison é muito difícil que ele fique no Tottenham para a próxima temporada. Ele não consegue ter uma sequência física, gente. Prestar atenção nisso que o Fred Caldeira falou, que o Richarlison não consegue ter uma sequência física. Se o Felipe está buscando um jogador que faça pressão, um jogador que se movimente muito e tal, e no Tottenham a informação que se tem é que ele não consegue fazer, né, ter uma sequência física, é
complicado, né? Não deu certo lá e tudo mais. Tem uma outra informação aqui com relação ao próprio Richarlison, né, que diz que ele conversa com o Tottenham já para uma saída no meio do ano, após a Copa do Mundo. E eles querem vender. Tá? Então, o Tottenham quer 25 milhões de euros. Tottenham definiu o preço do Richarlison, estabeleceram esse preço para negociar ele na janela do meio do ano. 25 milhões de euros, 156,88 milhões de reais, por um jogador que é entendido lá que não deu certo, por um jogador que não consegue uma sequência física, e eu confio muito na informação do Fred Caldeira, do TNT Esportes. Não sei se vocês conhecem, um jornalista aí que costuma trazer informações muito relevantes. Tá? Equipes da Arábia Saudita e da Turquia demonstram interesse, né, no jogador de 28 anos, tá? Que está no Tottenham há 4 temporadas e nunca conseguiu despontar. E aí, será que vale a pena esse risco? Pagar caro por um jogador que não consegue ter uma sequência física? O Felipe Luiz elogiou o Botafogo e se preocupa com a carga emocional de Paquetá no Flamengo. Ele fala o seguinte: atuações a nível individual são importantes para jogadores recuperarem a confiança, sensações com a bola, mas no meu caso preciso recuperar comportamentos com bola. Esse jogo serve muito para corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo e se fizeram em certo momento do jogo. Como temos pouco tempo para treinar, as correções são em vídeo. Já vi outro tipo de posicionamento que facilita o jogo da equipe. Com isso, os jogadores jogam melhor, correm menos, mas recuperam sensações. Eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. Faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem continuar vencendo. Eles são os que mais estão sofrendo pelo momento que passamos e estamos superando. Mas vai superar, gente, eu tenho falado isso. Só maluco pensa que esse time do Flamengo não vai se superar e não vai encontrar o caminho das vitórias de novo. Só maluco, velho. De verdade. É uma histeria coletiva. Eu já falei sobre isso, né? Ele fala, estamos diante de um Botafogo já em crescimento com o David Ancelotti no ano passado, acabou muito bem, e com o Anselmi, agora que todo mundo sabe do treinador que ele é e o trabalho que fez nos clubes que passou. Dá para ver que o Botafogo está jogando numa forma muito bonita de se ver. Então, ele falando do Botafogo aí, e sobre o Paquetá, ele fala que pode jogar em todas as posições do meio-campo, tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, principalmente se entender com os companheiros. Percebi isso ontem. Está com a carga emocional muito grande. Para mim, era muito importante que ele recuperasse a sensação com bola. É tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele, ele vai falar, uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Para mim, era importante que ele voltasse a recuperar essas sensações positivas com a bola. Quero que ele normalize estar jogando no clube do coração dele. Vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado. Quero que tenha toda a tranquilidade. É um craque e vai ajudar muito o Flamengo.